Da aula passada, eu espero que você tenha conseguido chegar aqui nessa tela que eu tô, ou seja, ter um playground com o Xcode todo atualizado e saber se esse curso é para você ou não. Eu vou começar falando um pouquinho de variáveis e constantes. Então, esse é o conceito mais básico que uma linguagem de programação tem, que é guardar dados. Ou seja, a gente quer pegar algum valor, que pode ser um número, pode ser um texto, qualquer tipo de dado, e colocar ele em algum lugar no computador para a gente poder usar depois. Então, eu vou começar falando um pouquinho das constantes. O que é uma constante? Eu escrevo da seguinte maneira: let constante igual a 3. A 3, certo? O que eu estou escrevendo aqui é que esse nome constante agora guarda 3, como se fosse uma variável da matemática mesmo. Então, x igual a 3, ou seja, dentro da variável constante tem o número 3. Se eu tentar colocar um outro valor dentro dessa constante aqui, o que vai acontecer? O meu programa vai dar um problema, está aparecendo aqui embaixo, está aparecendo aqui também, porque quando eu declaro como uma constante, com a palavra let, você não consegue mudar o valor dela depois. O compilador do Swift vai criar esse endereço de memória de um jeito que ele não pode ser mudado. Muito bem, então eu vou comentar essa linha aqui, agora ela não está mais em efeito, e vou criar uma variável. Então, em vez de usar o let, eu uso a palavra var e posso criar uma variável com algum outro valor. E a variável, sim, eu posso mudar de valor depois e não vai ter problema nenhum. Muito bem. Eu trabalhei aqui apenas com números, certo? Então aqui 3, 4, 5. Mas não é só com números que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com vários outros tipos. Eu vou falar um pouquinho dos tipos mais usados. Para quem já tem conhecimento em linguagem, em outras linguagens como Java, eu estou falando mais ou menos dos primitivos, né? Que a gente chama inteiro, booleano, float. Mas aqui no Swift é um pouquinho diferente. A gente meio que não chama nada de primitivo, porque tudo está no nível do usuário no Swift. Então isso aí é só um detalhe para usuários que já têm um pouquinho de noção de programação. Se você não tem, simplesmente ignora o que eu falei. Muito bem. Então a gente já criou um inteiro. Vamos criar outro aqui. 3, certo? Além de eu criar dessa maneira, eu posso criar também especificando qual que é o tipo da variável. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu inteiro aqui, certo? É o 3, mas eu coloco aqui 2.int. O que eu estou fazendo aqui é falando que essa variável inteiro é do tipo int. Eu estou forçando. Quando eu estou escrevendo assim, né, essa constante aqui, ele está pegando o número 3 e ele está inferindo qual que é o tipo a partir do dado que eu coloquei. E aqui eu estou deixando claro. Então, se por exemplo eu colocar um valor 3.5 aqui, que não é um inteiro, é um número decimal, ele vai me dar um erro, certo? Escreveu aqui embaixo, pode ver aqui também, que não tem como converter esse número aqui para inteiro, porque ele é um número decimal. Então aqui eu estou forçando o tipo da variável. E como que eu coloco um número decimal? Bom, eu posso colocar aqui um double igual a 3.5. E aí sim eu vou ter um número decimal aqui, né, desse tipo que chama double. Então é um número de precisão dupla. Tem outros jeitos da gente salvar números decimais no Swift, mas o double é o que normalmente se usa um pouco mais aí. Então também, se eu quiser deixar claro que é desse tipo, eu coloco um double aqui. Muito bem. Além desses tipos, a gente tem as strings. Então vou criar uma string aqui, meu nome, Rodrigo. Então toda string você coloca entre aspas o texto, não coloca direto o texto, porque ele não vai saber se é uma variável, se é uma constante, se é uma string. Para diferenciar, a gente coloca sempre entre aspas duplas. Além disso, a gente tem o tipo booleano, que é um verdadeiro ou falso. Então a gente usa isso aqui para várias condições e tudo mais. Sempre você escreve true quando é verdadeiro, ou vou colocar comentado aqui para você saber como escreve, falso, certo? Eu vou mostrar mais para frente como que você usa esse tipo de variável, para que ela é útil. Bom, além disso, eu falei que tem outros jeitos da gente guardar decimais, né? Eu vou mostrar um último jeito aqui, que é o cgfloat. Esse tipo, ele é muito usado em desenvolvimento iOS. Tem várias coisas que você vai pegar, tamanho de label, tamanho da tela, tudo mais, vai vir nesse tipo cgfloat. Então é interessante que você já esteja acostumado com ele. Então, além do double, tem esse cgfloat que é muito usado. Tem alguns tipos decimal e tudo mais, que é um pouquinho menos usado, principalmente em programação iOS. Além disso, esses são os principais tipos aí que o usuário pode, né, criar, que vem primitivo, já que vem pronto no Swift.
mas existem também uns outros tipos que você mesmo pode criar ou que são, né, objetos dentro dessas bibliotecas do Swift. Por exemplo, aqui eu vou colocar o UIKit. Então, quando eu escrevo um import, quer dizer o quê? Eu estou usando uma biblioteca do Swift que não estava dentro do meu código, né? Eu estou chamando ela e tudo que ela tem dentro. É como se fosse um outro arquivo Swift grandão desse. Eu estou falando, ó, tudo que tem lá dentro eu quero que apareça aqui também. E lá dentro tem coisas do tipo UI Label. Então, UI Label é um jeito que eu faço para criar uma instância de uma label, que é realmente um pedaço de texto que vai aparecer na tela lá no aplicativo iOS. Então, eu posso colocar também dentro de uma variável aqui, minha label igual UI Label. Não precisa se preocupar muito isso daqui, eu só quero falar que além desses tipos que vem padrão, que são, né, tipos simples como números, texto, booleano, verdadeiro ou falso, existem também esses tipos que você pode criar ou que já são criados pelo sistema, né? Como a label ou uma imagem, por exemplo. Você pode fazer load de uma imagem usando essa expressão UIImage aqui. Então tem vários outros tipos que a gente pode criar. Na aula de classes eu vou falar um pouquinho melhor disso. Eu acho que é isso por enquanto, né? Só explicar para vocês então o que são constantes e o que são variáveis. Variáveis dá para trocar o valor depois. Que existem os tipos, que os tipos podem ser tanto inferidos, né? Então você não fala qual que é o tipo e ele descobre, ou você colocar a força aqui, lembrando que se você colocar o tipo errado ele vai dar problema. Espero que você tenha gostado. Continue para a próxima aula de vetores e dicionários.